Em 1929, a sociedade de consumo emergente parou, quando Wall Street quebrou e jogou os Estados Unidos em uma profunda recessão. Unemployment reached staggering proportions. In 1933, 1/4 of our labor force was unemployed. As pessoas não mais procuravam por bens, mas por trabalho e comida. De Nova York veio uma proposta radical para renovar a economia. Bernard London, um famoso corretor de imóveis, sugeriu terminar com a depressão fazendo a obsolescência programada compulsória por lei. Era a primeira vez que o conceito era colocado por escrito. Pela proposta de Bernard London, todos os produtos teriam uma vida útil pré-definida, ao final da qual seriam considerados legalmente mortos. Os consumidores os entregariam a uma agência governamental, onde seriam destruídos. Ele tentava chegar a um equilíbrio entre trabalho e o capital, onde sempre haveria um mercado para novos produtos, sempre haveria demanda para o trabalho e lucro para o capital. Bernard London acreditava que com a obsolescência compulsória, a indústria se manteria produzindo, as pessoas se manteriam consumindo e todos teriam empregos. Gil Slade foi a Nova York para investigar a pessoa atrás da ideia. Ele queria descobrir se a obsolescência de Bernard London se tratava apenas de lucros ou se tentava ajudar os desempregados. Eu tenho uma foto de Bernard London. Dorothea Weitzner lembra-se de ter encontrado Bernard London nos anos 30, durante um evento familiar. Não me diga qual deles é. Oh, que interessante. Sim, definitivamente ele parece intelectual. Você encontrou Bernard London em 1933? Quando eu tinha uns 16 ou 17 anos. Meu pai tinha um grande Cadillac, que era do tamanho de um Zeppelin. Minha mãe estava dirigindo como uma chofer. Papai estava na frente e o senhor e a senhora London estavam atrás da grande limusine. Papai disse que o Sr. London ia explicar sua filosofia para mim. Era um homem interessante, e ele me disse, em poucas palavras, qual era a sua ideia para reduzir a depressão, pois estávamos em uma bagunça econômica que era pior do que hoje. Ele era obcecado por sua ideia, como um artista obcecado por sua pintura. Ele, na verdade, sussurrava para mim no ouvido, com receio de que sua teoria fosse muito radical. Na verdade, a proposta de Bernard London foi ignorada, e a obsolescência obrigatória por lei nunca foi colocada em prática. Vinte anos mais tarde, nos anos 50, a ideia ressurgiu, mas com uma mudança crucial. Ao invés da obsolescência forçada, os consumidores seriam seduzidos por ela. Planned obsolescence. The desire on the part of a consumer to own something a little newer, a little better, a little sooner than is necessary. We certainly in America and by now... Esta era a voz de Brooks Stevens, o apóstolo da obsolescência programada nos Estados Unidos pós-guerra. Este exuberante designer industrial criou de tudo, de utilidades domésticas a carros e trens, sempre com a obsolescência programada em mente. No espírito da época, os projetos de Brooks Stevens transmitiam velocidade e modernidade, e até mesmo sua casa era diferente. Esta é a casa que meu pai projetou e onde cresci. Quando ela foi construída nos subúrbios, todos achavam que seria nova rodoviária, porque ela não se parecia com uma casa tradicional. Uma das coisas mais importantes que meu pai sempre cuidava em um produto era que deveria haver uma mensagem. Ele detestava produtos que não diziam nada ou que não criassem algum desejo no consumidor que inspirasse a compra. Unlike the European approach of the past where they tried to make the very best product and make it last forever, meaning you bought such a fine suit of clothes that you were married in it and then buried in it and never a chance to renew it. The approach in America is one of making the American consumer unhappy with the
product that he has enjoyed the use of for a period, have him pass it on to the second-hand market and obtain the newest product with the newest possible look. Brooks Stevens viajava pelos Estados Unidos promovendo a obsolescência programada e, discurso após discurso, sua teoria virou a moda do momento. Women and men alike are increasingly interested in the look of things. They eagerly give their attention to what's new and beautiful and advanced. Design e marketing seduziram os consumidores a sempre desejarem os últimos modelos. Meu pai nunca desenhou um produto para intencionalmente falhar, ou tornar-se obsoleto por alguma razão funcional em um curto período de tempo. Ninguém forçava o consumidor a entrar numa loja e comprar um produto. Eles faziam isso por escolha própria. Liberdade e felicidade através do consumo ilimitado. O modo de vida americano dos anos 50 tornou-se a base da sociedade de consumo que conhecemos hoje. Sem a obsolescência programada, este lugar não existiria. Não haveriam produtos, nem indústrias, nem designers ou arquitetos, nem vendedores, nem faxineiros, nem guardas de segurança. Não haveria nenhum emprego. De quanto em quanto tempo vocês trocam de celulares? Uma vez por ano? Atualmente, a obsolescência programada é parte intrínseca do currículo das escolas de engenharia e design. Boris Knuth ensina o conceito de ciclo de vida dos produtos, um eufemismo moderno para a obsolescência programada. Eu fui às compras para vocês, peguei algumas coisas, uma frigideira, um saleiro, uma camisa, outra camisa. Os estudantes aprendem a projetar para um mundo dominado por um único objetivo: compras frequentes e repetitivas. Vou passar isso e vocês vão me dizer o que acham. Quanto tempo levarão para estragar? Qual será a sua vida útil? Os designers devem entender a empresa para a qual trabalham. A empresa decide, por um modelo de negócios, o quão frequente querem que troquemos os produtos oferecidos. Portanto, esta aula é voltada para os designers, e eles têm que entender e projetar os produtos desta forma, para cumprir exatamente a estratégia do cliente para o qual eles trabalham. A obsolescência programada foi a base do crescimento econômico que o mundo ocidental viveu desde os anos 50. Desde então, crescimento tem sido o objetivo sagrado de nossa economia. Nous vivons dans une société de croissance dont la logique est non pas croître pour satisfaire les besoins, mais croître pour croître, croître à l'infini, faire croître sans limite la production et pour justifier cette croissance de la production, faire croître sans limite la consommation. Serge Latouche é um crítico da sociedade de consumo e escreveu bastante sobre os seus mecanismos. Au fond, il y a trois instruments fondamentaux qui sont la publicité, l'obsolescence programmée et le crédit. Durante a última geração, nossa vida resume-se a consumir e contrair dívidas para comprar coisas que não precisamos, o que não tem sentido. Críticos da sociedade de consumo apontam que ela é insustentável a longo prazo, por se basear em uma contradição. Celui qui croit qu'une croissance infinie est compatible avec une planète finie est soit un fou, soit un économiste. Le drame, c'est qu'au fond, nous sommes tous des économistes maintenant. Porque um produto é criado a cada 3 minutos em algum lugar do mundo, isto é necessário?
Acho que muitas pessoas veem que as coisas precisam mudar quando os políticos dizem que comprar ou consumir é a melhor forma de movimentar a economia. On peut dire qu'avec la société de croissance, on est embarqué dans un bolide qui désormais manifestement n'a plus de pilote, qui va à toute allure et dont on peut prévoir le destin qui est soit de se fracasser contre un mur, soit de sombrer dans un précipice. Lendo os manuais de serviço de várias impressoras, Marcos descobriu que a vida útil de muitas delas é definida pelos engenheiros desde o início. Eles conseguem isso colocando um chip dentro da impressora. Jo he trobat el xip, que és una EEPROM, que és un xip on es guarda una compta d'impressions. I quan s'arriba a una determinada compta és quan es bloqueja la impressora i deixa d'imprimir. Como os engenheiros se sentem ao desenhar produtos para falharem? Esse dilema é abordado em um filme britânico de 1951. Onde um jovem químico inventa um fio que dura para sempre. Ele acredita que um grande progresso foi atingido. Mas nem todos ficam contentes com sua descoberta. E logo ele se encontra ameaçado, não só pelos fabricantes, mas também pelos trabalhadores, temendo por seus empregos. Isso é realmente interessante e me lembra algo que realmente aconteceu na indústria têxtil. Em 1940, a gigante química DuPont anuncia a chegada de uma revolucionária fibra sintética, o nylon. As mulheres comemoraram as meias de longa duração. Mas a alegria teve vida curta. Meu pai trabalhou na DuPont antes e depois da guerra, na divisão nylon. Ele me contou a história sobre quando o nylon apareceu e eles tentaram usá-lo em meias. Pediram aos homens da sua divisão para levar as meias para casa para que suas esposas e namoradas testassem. Meu pai trouxe para minha mãe e ela ficou maravilhada com o produto porque ele era muito resistente. Os químicos da DuPont tinham tudo para se orgulhar de seu feito, pois até os homens testemunhavam a robustez das meias. O problema era que elas duravam demais. As mulheres estavam muito felizes pelo fato de que elas não rasgavam. Infelizmente, isso significava que a empresa que produzia as meias não iria vendê-las em quantidade. A DuPont deu novas instruções ao pai de Nichols Fox e seus colegas. Mandou os homens da sua divisão de volta às pranchetas, para que fizessem as fibras mais fracas e inventasse algo que fosse mais frágil e que rasgasse, para que as meias não durassem tanto. Os mesmos químicos que usaram seus talentos para criar um nylon durável, tiveram que se ajustar e fazê-lo mais frágil. Os fios indestrutíveis